Continuando nossa exposição do livro de 1 Tessalonicenses, nós vamos hoje para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 13. E esse trecho nos diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar? Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra e dizemos-te, confessamos-te que somos carentes e precisamos da tua orientação. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, confirme a tua palavra e nos ensine para a tua glória. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Unir pessoas geralmente é difícil, mas manter pessoas unidas por algum tempo pode ser ainda mais difícil. Manter pessoas unidas bem pertinho por muito tempo, acho que pode ser bem mais difícil. Você está experimentando um pouco disso nesse isolamento social, não é? Isolado de muitos, mas muito perto de alguns, não é verdade? Pois saiba que, como igreja, somos chamados a exercer o nosso amor nesta união em Cristo, para firmarmos o nosso coração no Mestre e não em nós mesmos. E vamos ver isso hoje em 3 partes. A primeira, unidade. Podemos dizer que Paulo tem em foco nesse pequeno trecho a unidade, a união e a reunião. Paulo procura afirmar no coração daqueles irmãos a unidade em que estavam inseridos. Para isso, Paulo usa termos e expressões que garantam um terreno de paz, tranquilidade e certificação da comunhão que tinham entre os irmãos, muito embora não pudesse estar com eles presencialmente. É por isso que usa a expressão nosso Deus, ou seja, há mais de uma coisa do que os une. Há, na verdade, uma pessoa com personalidade. E não se trata de um homem, mas sim do próprio Deus. Esta ligação é inabalável, muito íntima e familiar, pois Paulo apresenta o Deus Criador de todas as coisas, Pai de Jesus Cristo, como Pai deles também. E se eles podem chamar a Deus de Pai, como o próprio Cristo o chama, é porque são filhos de Deus. Por adoção, é verdade, mas com plena participação nesta tão importante família. É importante ressaltar a filiação e o seu critério para tê-la. Não é algo natural de nascença. Para isso, aquelas pessoas precisaram entregar sua vida a Cristo. É assim que elas puderam ser verdadeiramente consideradas filhas de Deus. E não como se diz por aí, como os homens pensam, que apenas por existirem, todos são filhos de Deus. É esse mesmo Deus que Paulo está trazendo à memória, confirmando no coração de suas novas ovelhas recém-chegadas na fé. Então perceba, que maravilhosa certeza para se começar uma conversa de orientação e encorajamento. Saber que ninguém pode estar firme pela própria boa vontade, capacidade, instrumento ou perspicácia, mas sim no próprio Deus que é a fonte de todas as coisas, é algo maravilhoso, é algo confortante, é algo, na verdade, até acolhedor. Olhe para o nosso momento de quarentena. Você não fica preocupado com os irmãos que não está podendo ver?
Você não fica pensando em como vai ser quando pudermos voltar a nos encontrar? Será que vai ser somente voltar a fazer o que sempre fazíamos? Ou ninguém, nem nada mais será o mesmo? Como vamos viver o chamado novo normal? A verdade é que, por mais importante que tudo isso seja, ainda não é o ponto mais importante, mas sim o fato de que estamos agora do mesmo modo que estávamos antes de nos deixar de ver. Unidos, indissoluvelmente unidos no nosso Deus. E nada pode nos separar do amor de Deus, nem circunstâncias, nem diagnósticos, decretos ou vírus. Nada pode separar você da filiação do Pai Celeste, pois ninguém pode se opor a Ele, ou mudar sua vontade, ou reverter os seus efeitos. Paulo, o apóstolo aos gentios, fala do Pai Celestial e da filiação e imediatamente trata de relembrar também do meio pelo qual eles chegaram a esta condição. E veja, lembrar-se dessa condição é muito importante. Não foi por conquista de Paulo, não foi por conquista deles, não foi por recompensa divina aos méritos que aquelas pessoas tinham, nem muito menos clemência das divindades como havia no panteão grego. Assim agiam os deuses, mas com o nosso Deus é diferente. Não, não foi nada disso. Foi com os méritos de Cristo, que é Salvador e igualmente Senhor. Portanto, a salvação foi dada e não conquistada. E por isso mesmo os filhos, essas novas ovelhas, agora têm dono, têm pastor e devem ouvir a voz desse pastor. E Paulo também se coloca na mesma condição deles. Ele também era carente totalmente de Cristo, porque ele dependia tanto que até na questão logística ele carecia. Porque se Cristo não abrisse um caminho até os Tessalonicenses, nada poderia acontecer. Se dependesse de Paulo, nada poderia acontecer. Se dependesse dos irmãos, nada poderia acontecer. Em pouquíssimas palavras, mas com termos emblemáticos, Paulo está ensinando aos novos crentes a unidade em Deus, a filiação, o senhorio de Cristo e a total dependência do Supremo Pastor para qualquer coisa na vida, até mesmo algo que diz respeito a conseguir um caminho. Paulo queria simplesmente estar com eles para os servir e pastorear. Simples assim. Mesmo de quarentena, há tantos meios para você poder chegar a outros. Como você tem humildemente se submetido à vontade divina e usado com sabedoria todos os meios para atingir as pessoas que ainda estão no raio de alcance do seu testemunho. Trabalho, aqueles que ainda precisam ir, hospital, mercado, farmácias, redes sociais. Há muito para se fazer. Em Atos 20, no versículo 1, nos é relatado que Paulo finalmente conseguiu ir até os Tessalonicenses, mas foi no tempo de Deus e não do de Paulo nem dos irmãos de lá. Paulo quis, planejou, mas se submeteu aos meios e ao tempo de Deus. Mas enquanto Paulo não chegava, os irmãos precisavam seguir a vida normalmente, com tudo que isso envolve. Como eles fariam isso? É assim que vamos para o nosso segundo ponto. Unidade e agora união. Já teve a tentadora sensação de, depois de muita luta, muito trabalho, muito empenho, conquistar e chegar em um nível e em um patamar em que lá no fundo do seu coração você diz: bem, cheguei
e agora não é preciso fazer mais nada. Já estou nesta conquista, agora é simplesmente permanecer aqui. Parece que não tem mais como melhorar, parece que não há mais nada a fazer. Já sentiu isso, por exemplo, na sua profissão ou mesmo em algum relacionamento? Bem, depois de algum tempo você deve ter percebido que não é assim que funciona, não é mesmo? O ponto em questão aqui, que Paulo está claramente tratando com os irmãos, é que ele reconhece que o amor deles era de fato bom, genuíno, com base nas coisas de Cristo, mas que poderiam e deveriam crescer ainda mais e crescer do mesmo modo como começaram, não com suas forças e habilidades, mas com Deus dando crescimento. Você já foi enchendo algum copo ou xícara bem devagarinho e foi acompanhando o líquido, tomando todo o perímetro daquele diâmetro e então vai se enchendo até que forma como uma bolha e depois é tanto que até aquela bolha explode e então transborda pelo copo? Já viu isso? Bem, é exatamente isto que Paulo está rogando a Cristo para fazer na vida daqueles irmãos. Contudo, repare algo muito importante para a sua vida cristã. Paulo fez um pedido a Cristo e não para os irmãos. Por que Paulo pede a Cristo ao invés de dar um mandamento aos irmãos? Não seria mais natural? Paulo sabe da responsabilidade de cada um e também conhece as fraquezas de cada um. Portanto, é melhor pedir forças à fonte correta. Meus irmãos, não lutem a batalha da vida espiritual e do buscar ter o amor e uma vida santa com armas carnais. Não dá certo. Talvez seja por isso porque você se frustre com circunstâncias, com pessoas e inclusive consigo mesmo. É preciso que o seu amor cresça, mas você tem de saber que Cristo é que vai realizar esta obra em sua vida. Você não vai conquistar isso, você vai exercitar isso. É bem diferente. Quer um exemplo? Mais uma vez, nesses tempos de quarentena, experimente fazer uma visita virtual para algum irmão. Quer um exemplo? Escolha alguém que você quase não conversa muito lá na igreja, alguém que você dá apenas aquele oi e tchau. Eu tenho certeza que a sua experiência vai ser muito boa. Os dois lados vão se surpreender. Ouça o que ela tem a dizer. Leia um texto bíblico com ela. Veja, não é exigido que você tenha uma conversa intrigante, cativante, de altíssimo nível, e nem que você deva buscar ser extremamente simpático ou ser considerado como comunicativo. Não! O objetivo é falar de Deus, falar de Cristo, reforçar a fé. E isto sempre é suficiente. Olhe, segundo o nosso texto, o raio de amor que deve acontecer na vida dos crentes. Paulo pede com propriedade, porque ele mesmo foi alvo deste amplo amor. Deve ser o amor de uns para com os outros, ou seja, primeiramente os domésticos da fé, os irmãos. Parece óbvio, mas tenho certeza que você primeiramente pensaria em exercer o seu amor com algum amigo chegado e não com alguém que você não conhece muito, mesmo sendo ele seu irmão em Cristo. Aquele que foi comprado pelo mesmo sangue remidor que comprou você. É, é assim que nós somos. O critério não é simpatia, identificação, mas a fraternidade da família da fé.
Mas isso ainda não é o bastante. O copo ainda não está cheio. Por mais difícil que seja falar ao irmão, ainda há o terreno comum da fé e há muito que pode ser feito ali. Agora, que tal falar aos que não são os seus irmãos? Principalmente aqueles que são contrários a você em termos pessoais e, quem sabe, trabalham sistematicamente contra a sua fé, contra o seu Deus. Os Tessalonicenses viviam em um lugar totalmente contrário a tudo o que eles estavam aprendendo a crer e a viver. As ruas eram cheias de templos e lugares de adoração. As prostitutas cultuais estavam prontas ali para servirem à população, por assim dizer. Ali, nada conduzia para uma vida próxima do Deus, pelo menos não do Deus da Escritura e que Paulo estava ensinando. E se alguém ali naquele contexto ousasse testemunhar, poderia ser excluído da sociedade e até mesmo da própria família. E claro, poderia até sofrer alguma perseguição oficial a níveis extremos. Que tal amar a estas pessoas? Os crentes de Tessalônica são chamados a fazerem assim. Paulo vai ao centro de todas as coisas que movem o nosso ser, o coração. Paulo toca no amor e não na mente ou no conhecimento intelectual. Quantos mestres que não sabem amar? Por outro lado, quantos que amam e têm uma vida de ensino para discipularem pessoas para Cristo? Assim, com base na unidade, estariam desfrutando a realidade da união em Cristo, como a própria Trindade faz em sua plena comunhão. Somos chamados a refletir esta união e harmonia. O próprio Paulo diz que ele mesmo agiria exemplarmente para com eles, porque finalmente era isso que Paulo queria fazer, estar com eles e pastoreá-los bem de perto. Manifestar o amor a quem amamos, e quando tudo vai bem, não é tão difícil assim. Somos chamados a mais do que isso, pois até aí muitos ímpios também conseguem. Somos chamados a exercer e a estender o nosso amor até a quem é contra nós, assim como Cristo veio para os homens que pecaram contra ele. É bem verdade que viver em amor é bom, mas por que e para que devemos viver assim? Paulo também nos explica, o que nos leva para o nosso terceiro e último ponto. Unidade, união e agora reunião. Esse amor, e no exercício dele, é que o coração se firma. Portanto, o objetivo do exercício desse amor é o coração estar firme em Cristo. Tenho certeza que você tem vários exemplos de coisas superficiais que logo se foram. Paulo conhece as superficialidades humanas e como somos hábeis em mascarar coisas para parecer que tudo está bem. Por exemplo, nas horas das nossas lives, nós vamos para um canto da casa que está arrumado, talvez o único. Colocamos uma camisa bonita, mas estamos de bermuda e chinelo. Na vida cristã, não pode ser assim. As coisas precisam estar firmadas como estacas, como bons mourões para se erguer um muro, uma casa. Na verdade, um edifício sobre a pedra angular que é Cristo, Salvador, o nosso Senhor. Não somos chamados a superficialidades. Somente o amor é que pode conquistar e confirmar as coisas do amor. A mera vontade intelectual, o empenho humano não tem energia para tal obra. Precisamos das convicções para nos direcionar, é verdade. E precisamos do amor para fazer acontecer.
Você não é chamado à perfeição, mas é chamado à santidade. Você não é chamado para ser aqui como será lá no céu, mas é chamado a um processo, e em todo processo há falhas, mas também há desenvolvimento. Já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que se sente culpado, com ou sem razão, não importa? Qual é a atitude desta pessoa? Desânimo, inatividade, desconfiança de que algo realmente possa valer a pena e que alguma coisa possa mudar de verdade. A culpa corrói, paralisa. Por isso, Paulo está profundamente preocupado com ela e em avisar as suas ovelhas. Assim como na santidade, que de modo perfeito ninguém consegue, também ninguém, por si só, conseguirá ter um coração isento de culpa. Contudo, Cristo, que já se fez culpado por aqueles a quem chamou para serem filhos, lhes tira a culpa, todas elas, e coloca sobre si, coisa que você jamais poderia fazer. Ele fez. Ele conquistou isso para você e, pela obra do poder do Espírito Santo, aplica à sua vida. Meu irmão, minha irmã, não se deixe levar por autocomiseração, muito menos por orgulho ou falsa humildade. Você é pecador mesmo e bem treinado nisso. Mas o objetivo de Cristo, nas palavras de Paulo, é que você, pelo exercício do amor a todos, tenha cravada em seu coração a santidade de Deus em você. Tem o objetivo de que você tenha cravado no seu coração a mais clara e firme certeza de que Cristo tirou toda a culpa que era sua e colocou sobre si. E se ele retirou, retirada está para toda a eternidade. Então nele, e somente nele, você está apto a ser o crente que você deve ser. Assim, temos de esperar e ser pacientes, pois a santidade é um processo que dura a vida toda, até que possamos usufruir plenamente das delícias da festa, das bodas do Cordeiro, sendo a igreja sem mácula, sem culpa, que Cristo comprou para si. Se Paulo falou da unidade com os irmãos, agora ele fala da final reunião com todos. Mas não uma reunião que acaba, por melhor que seja, como por exemplo são os nossos encontros de domingo. Aqui se trata da reunião final, a reunião presidida por aquele que é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de tudo e para onde tudo aponta. Já pensou, lá no hotel, como vai ser quando todos pudermos nos rever novamente? Muitos abraços, conversas sem fim, risos, alegria, as crianças correndo lá de novo, podendo ver os nossos irmãos e fazer perguntas, e cada um com a sua história de como foi esse tempo. Certamente será uma reunião maravilhosa. Mas, irmãos, a reunião dos santos no último dia será ainda mais maravilhosa, porque nenhum de nós carregará consigo o pecado. Estaremos livres e reunidos para sempre. O mesmo Deus, Salvador e Senhor de todos, com todos os santos de todos os tempos, agora aperfeiçoados na eternidade, vem buscar a igreja para esta reunião. Viva nessa certeza, viva nessa perspectiva, viva nesse aguardo, e que isso seja bom testemunho para todos, e você agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, e que você agrade a Deus com a sua vida no exercício desse amor. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor nos ensina como e por que devemos amar. Aplica isso ao nosso coração, que tenhamos o nosso coração, o velho homem, vencidos por ti, para que sejamos aqueles crentes que o Senhor quer que sejamos, para a tua honra e glória. Assim oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um abraço.